Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula falando sobre o seguinte tema, o absolutismo. Você sabe o que foi o absolutismo? Vem comigo e vamos aprender um pouco mais. O absolutismo foi um sistema político que por cerca de 3 séculos esteve presente no continente europeu. Nessa forma de governo, o poder central estava concentrado nas mãos de apenas uma única pessoa. E essa pessoa, como o próprio nome já aponta, ele possuía poderes absolutos, poderes plenos, poderes completos, poderes totais. Possuía até o direito de veto. O direito de veto faz parte da área eclesiástica, faz parte do clero, onde há uma candidatura para um possível cargo de papa e o indivíduo ele é aprovado, igual acontece na atualidade, sai a fumacinha, já viu? Então, quando o indivíduo ele era aprovado, se não fosse do agrado do rei, o rei tinha a autoridade de desfazer aquela eleição, indicando um papa à sua escolha. Olha que coisa interessante, né? O rei tinha poder tanto político, tanto sobre o Estado, como também sobre a religiosidade. Não havia laicidade, separação entre política e Estado durante aquele período. A origem do absolutismo está no processo de consolidação das monarquias nacionais. O que acontece? A burguesia ela era uma classe emergente. E o rei, ele tinha o poder de elaborar leis, de cobrar impostos, tudo isso, organizando cada vez mais o Estado. Então, quando houve a padronização da moeda, do idioma, o comércio, ele cresceu. A burguesia também cresceu muito. Esse aliançamento entre a burguesia e a nobreza favoreceu muito o poder real. Deu cada vez mais poder, delegou cada vez mais autonomia e mais autoridade ao rei nessa troca de favores. Então esse aliançamento, essa proximidade, essa união deu cada vez mais poder, liberdade do rei governar a seu bel prazer. Essa forma de governo era uma forma muito cruel, comparada hoje a uma ditadura, sabe? Onde não há liberdades individuais. E mesmo assim, esse poder ele era acreditado pela população. Muita gente confiava, muita gente acreditava, muita gente devotava toda a sua confiança na figura do monarca absolutista. Por quê? Porque além de todo o governo que havia estruturado, havia também um lado filosófico. E o que esse lado trabalha? Trabalha uma argumentação para convencer a população de que as ações, do rei, aquelas ações cruéis, são ações corretas e precisam ser respeitadas como verdadeiras. A partir daí nós entramos nos teóricos do absolutismo. O que são teóricos? São aqueles que formularam teorias para que o absolutismo fosse acreditado, fosse obedecido, fosse respeitado e todos aceitassem. Dentre eles nós temos primeiramente Maquiavel. Já ouviu falar em Maquiavel? O grande escritor do livro O Príncipe. Pelo amor de Deus, gente, Maquiavel ele escreveu O Príncipe. Ele não escreveu O Pequeno Príncipe. Não faça isso, senão o teu professor de história vai surtar. E quando ele queria justificar o poder do rei, ele tem algumas frases que são peculiares. Dentre elas, os fins justificam os meios. Você já ouviu falar isso, né? O que essa frase quer dizer? Não importa o meio, não importa o caminho, o final vai dar certo. O final tem o melhor. O rei, ele tem sempre uma visão maior do que a visão da população. Então, se o rei te fez chorar, te fez sofrer, você não está entendendo. Mas amanhã você vai entender que no final ele tinha um propósito. Lorota. Só para ludibriar o povo, para enganar o povo, e muita gente acreditava nisso. Em outra parte, ele dizia que o rei quer sempre o melhor para o seu país. E todos os meios utilizados são justificáveis. Outra lorota também para enganar gente boa. E como que a população acreditava? Era uma população leiga, era uma população de massa de manobra, mesmo sendo uma sociedade europeia, mas nós estamos falando de uma forma de governo que esteve presente do século XVI até o século XVIII, então foram 300 anos de muita dificuldade, e Maquiavel justificava a partir dessa argumentação. O segundo teórico do absolutismo chama-se Thomas Hobbes. O que Thomas Hobbes dizia? Bom, gente, o rei não está errado. O problema não está no rei. O problema está na população. A raça humana é má e egoísta. O homem é o lobo dentro do próprio homem. O homem só pensa em si mesmo. O homem quer se dar bem. O homem não está nem aí para o próximo. Se você vai no aniversário e lá está servindo um pedaço de bolo, você vai deixar o maior que você está vendo com 2 docinhos para o próximo?
é ruim. Então a sociedade, na argumentação dele, segue esse padrão, o melhor para mim e os outros que se lasquem. Essa era a visão que ele retrata no seu livro O Leviatã. E diante disso, o caos se instauraria em toda a humanidade. E para que o caos ele fosse abrandado, para que existisse uma certa ordem nessa sociedade, somente um rei com poderes absolutos para poder colocar tudo em seus devidos lugares. Essa era a argumentação defendida por Hobbes para justificar as ações do monarca absolutista. E como que o poder do rei era legitimado? Simplesmente a partir da ação da igreja. A igreja tem um poder muito grande, até mesmo no ato de coroação estaria o Papa para legitimar o poder do rei como sendo um poder realizado com a vontade de Deus, abençoado por Deus, trazendo uma bênção. E dentre, ao lado da teologia, nós temos Jacques Bossuet. Jacques Bossuet dizia o seguinte: olha, vamos justificar o poder real a partir da seguinte ideia. O rei, ele é o representante de Deus na terra. Isso aqui é terrível. O rei, ele é o representante de Deus na terra. Toda ação do rei representa uma ação divina. O rei, ele faz o que Deus quer. Daí surgiu o direito divino dos reis, onde o poder do rei era legitimado como sendo um poder divino, incontestável. Então, se você questionasse uma vontade do rei, automaticamente você estaria contestando uma vontade de Deus. E as consequências pelo peso de uma sociedade teocêntrica medieval era um peso que resultava na ida para o inferno, a perda da salvação, sem sequer passar pelo purgatório querido pela Igreja Católica. Então você observa que era um sistema desenfreado. E até mesmo no lado religioso, nós observamos que na Inglaterra houve uma ação bem complicada através da dinastia Tudor. A dinastia Tudor foi o período onde Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I assumiram o governo da Inglaterra. E tudo se deu no governo de Henrique VIII. Henrique VIII era casado, ele era católico, era casado com Catarina de Aragão, isso, rainha espanhola, e chegou um dado momento onde ele já queria se livrar dos laços com a Igreja Católica. Como assim? Primeiramente, todo investimento na igreja ia para Roma. A igreja estava na Inglaterra, mas a renda da igreja ia direto para Roma. E ele, olhando todo o enriquecimento da igreja, ele começou já a ter essa ideia de se desvencilhar dela, de se separar da igreja, e automaticamente ele aproveita uma ocasião, quando ele quer se separar, ele pede a separação, ele vai para o Papa Clemente VII e pede a separação da sua esposa Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, sobre a alegação de que ela não possuía filhos e ele queria automaticamente um filho para lhe herdar o trono. E em 1534 ele tem esse pedido de divórcio negado. E quando isso acontece, ele olha para si, vê que era um rei absolutista, representava Deus na terra, rompe com a Igreja Católica, volta para a Inglaterra e convence o parlamento a assinar leis que lhe concede plenos poderes, totais poderes sobre o Estado, chamado Ato de Supremacia, e com isso ele funda uma igreja, a Igreja Anglicana, onde ele era o chefe maior, onde ele era uma espécie de papa. E naquele lugar, ele automaticamente autoriza o seu divórcio e casa-se novamente. A partir daí, surge a Igreja Anglicana, chamada de Igreja da Inglaterra ou Igreja Inglesa. Ele casou-se mais 5 vezes, isso mesmo. E lá no terceiro casamento com a sua esposa Jane Seymour, ele tem o seu filho tão esperado, Eduardo VI. Só que o menino morre com 17 anos e Elizabeth I, a sua filha, assume em seu lugar. Quando ela assume o poder da Inglaterra, ela fortaleceu o poder da Igreja Anglicana. Isso mesmo, com o segundo ato de supremacia. Elizabeth, ela consolidou o poder dos reis da Inglaterra no sentido de serem também chefes do Estado. E dentro da sociedade havia uma intolerância e uma perseguição muito grande. E ela controlou muito a rivalidade existente entre católicos e protestantes, estabelecendo simplesmente o anglicanismo como religião oficial, e ela não ia perder essa oportunidade de ser uma autoridade de cunho religioso também. Manteve um bom relacionamento com o parlamento, porque funcionava o parlamento na Inglaterra, fortaleceu a igreja anglicana, cada vez mais fortalecendo
o seu poder como igreja nacional, religião oficial. Dentro do fator econômico, na política mercantilista, ela estimulou o comércio de manufaturas, a diminuição das importações, ela estimulou as navegações, concedendo prêmio a construtores de navios, isso mesmo. E qual era o intuito disso? Explorar principalmente a colônia da América do Norte. E isso favoreceu muito, porque vinham muitos navios para cá e voltavam cheios de produto. E isso trouxe um grande enriquecimento, alavancou a economia nacional inglesa daquele período. Houve também a intolerância, sim, ela combateu posteriormente católicos e protestantes, fundamentando, fortalecendo o anglicanismo dentro do território inglês. Então podemos observar que a Inglaterra ela alcançou um posto muito elevado. Porém, para ela alcançar a autonomia do comércio naval, ela precisava vencer aquela que era chamada de invencível Armada Espanhola. E ela vai combater a Armada Espanhola, literalmente, e ela vence a Armada Espanhola, se tornando a hegemônica, tendo a supremacia no controle do comércio marítimo. Em seus 45 anos, nós observamos que a Inglaterra cresceu muito economicamente e também culturalmente. Nós temos obra de Shakespeare, enfim, e de vários outros escritores daquela época. E ela não deixa herdeiros diretos, e com isso termina a dinastia Tudor, porque seu primo Jaime II da Escócia, ele assume com a dinastia dos Stuart. Então nós temos aqui já uma síntese do que foi o absolutismo inglês. O absolutismo não esteve presente, gente, apenas na Inglaterra. O absolutismo esteve presente em Portugal. Em Portugal foi através da família, da dinastia Bragança, isso mesmo, e nós temos como principal nome desse período Dom João V. Temos também na Espanha, através da dinastia dos Habsburgos, com Carlo V, que se declarou chefe cabeça do Sacro Império Romano Germânico, daquele período. O homem não tinha nem mais título para ele. Germânico é porque agregava tanto a Alemanha como o norte da Itália. E temos também o absolutismo presente na sociedade francesa. Isso mesmo, na França. Na França, o absolutismo alcançou uma expressão muito alta e é chamado de personificação do absolutismo através de Luís XIV, o rei que se denominou Rei Sol, o centro de tudo. Ele chegou a dizer que o Estado era ele. O rei ele tinha ministros à sua disposição, muita gente ao seu trabalho, vivia um luxo, uma opulência muito grande. Ele concedeu títulos de nobreza e a cada momento que ele conseguia agregar pessoas a ele, ele fortalecia, fundamentava cada vez mais o seu poder. Em 1317 surgem os Estados Gerais. Isso mesmo, os Estados Gerais. O que era? Era uma assembleia onde reunia os três estados, clero, nobreza e burguesia, e era convocada para assuntos muito importantes, dentre eles uma guerra, obter lucros, enfim, mas raramente foi consultada. Não era como o parlamento inglês. Na França, nós observamos uma intolerância religiosa muito grande. Enquanto a Inglaterra ela era anglicana, a França ela era católica. E chegou um dado momento onde os conflitos entre católicos e calvinistas, ou seja, protestantes chamados de huguenotes, chegaram a um limite, a um clímax, a um ponto muito alto. Havia em Paris, em um certo momento, protestantes reunidos para o casamento do rei de Navarra e a princesa Margarida, quando foram surpreendidos por tropas católicas. Isso mesmo, em 1572, as tropas católicas invadiram e mataram muitos protestantes que não tiveram como se defender, estavam no casamento, não esperavam por aquilo. E essa chacina foi conhecida, chamada, denominada dentro da história de Noite de São Bartolomeu. Até que em 1598, o rei Henrique IV, ele se torna católico para assumir o trono, para assumir o trono, simplesmente para isso, e ele assina o Edito de Nantes, onde ele coloca o catolicismo como religião oficial, mas dá liberdade de culto para os protestantes. Isso aqui é só uma pincelada do que foi o absolutismo. Espero te ajudar na sua prova, teste, seja lá qual for o trabalho, e que você tenha muito sucesso. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, até o próximo e vamos lá.